quando a gente fala da mesa do campo eletromagnético? Tá? O ímã tem um campo eletromagnético, certo? De atração ou de repulsão, né? Então, aqui, ó, ele não atrai. Um empurra o outro, tá? Se a gente colocar, tá os dois lados liso, tá? Liso porque esse ímã tem a marcação, tem uns que não tem. E se você colocar do outro lado, tá os dois lados redondinho, ele também não encosta. Se você mudar a polaridade, ele atrai. Tá? Polaridades ele vai atrair, invertidas ele vai atrair. Ok. O que acontece quando a gente equilibra na nossa vida o campo, não aqui, tá? No campo eletromagnético, que é o que a gente trabalha na radiestesia, ok? A gente está trabalhando neste campo eletromagnético. Cada ser humano tem um campo eletromagnético. Tudo tem um campo eletromagnético, tá? Que aí ou você vai atrair ou você vai expelir, ok? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu vou pôr aqui, mas não sei se vocês vão conseguir ver direitinho daí, tá? Ó, vocês conseguem olhar o ímã aqui em cima? É só uma brincadeira que eu quero fazer com vocês. Então tá aqui, ó. Dependendo do como você tá, ó, esse ímã tá aqui, tem uma certa distância, ó. Se eu for chegando ele perto, ó. Viu? Ó. Ó. Tá vendo? Então, não tem como chegar em você uma coisa que tá te empurrando. Entende que o que não tiver sintonia, que tiver com a polaridade, ó, cargas, lembra? Cargas iguais se repelem. Cargas opostas se atraem no campo físico. Por isso que no físico os opostos se atraem, porque os opostos se complementam. Então o Rodrigo é virginiano, ele é mais crítico por causa da necessidade de detalhes que a Andresa não tem, e que é mais fogo, que tá pouco, não tá nem aí pro detalhe, e aí depois se perde porque não tem detalhe nenhum. Porque a Andresa faz a consulta, a Andresa não precisa de mesa, a Andresa não tem metodologia, porque a Andresa vai e vai fazendo. O Rodrigo fala, Andresa, tem que criar metodologia, porque as pessoas não são assim. Se você falar isso pra mim, não faz o menor sentido. Então, os opostos se atraem no campo físico. Porém, no campo espiritual, é por sintonia de afinidade energética. É diferente, entende? Então, na mesa radiônica, a gente está harmonizando esses campos. Então, não vai chegar em você o que não tem que chegar. Esquece. Que não é seu, não vai chegar. A não ser que você mude a carga em si. Se tiver que mudar, se for cargas possíveis de ser mudada. Então, não tem intruso que vem, não tem... Ai, o cara me atropelou. Atropelou porque sintonizou. Atropelou. Senão, quando ele chegar, você foi embora, entendeu? Ele te empurra. O campo eletromagnético dele te empurra, não encosta. Consegue trazer isso para a vida real? Para o seu trabalho que você foi, para o trabalho que você tinha que estar. E aí existe no campo espiritual a sintonia. Então, sintonia por quê? Por afinidade. Por quê? De aprendizado. Então, tudo que está na minha vida está por sintonia energética espiritual e polaridade física para conseguir estar junto. Então, aquele marido igual a você nunca vai existir. Nunca! Ele vai ser exatamente o oposto de você. Também nem daria certo igual. Exatamente, porque o complemento é a pilha. É. Entende? É a carga mesmo. Tá? Então, o que a gente harmoniza na mesa radiônica é isso. O que a gente harmoniza na mesa quantiônica são as cargas de sintonia. Quando eu harmonizo aqui, equilibro o que está aqui, eu tenho uma resposta no físico. Tá? Por exemplo... Não, de lá para cá, de cima para baixo. Tudo. O energético é praticamente físico. O energético é um corpo vital. Ele é praticamente possível de pegar. Nessa mesa não dá para analisar os campos da radiônica.
Assim, não dá. Você não vai harmonizar por ângulo, então você vai harmonizar por frequência. Não vai rolar, entendeu? E outra, é assim, mas aí é a minha opinião, tá? Não tô dizendo que eu tô certa. Assim, pô, se eu posso fazer uma coisa muito mais... Por que eu vou por baixo, entende? Por que eu vou do físico pro sutil se eu posso vir do sutil pro físico? Do causal, que é o corpo mental superior, né? O mental abstrato, o corpo causal, que é onde está a causa, para o efeito. Por que eu vou do efeito para a causa? Mas aí não é que existe certo ou errado, é que eu já acabo sempre pensando por esse caminho de pensamento, mas não que tenha certo ou errado, entendeu? Meio que de uma certa forma, a frequência ela vai meio que harmonizar os campos. Ela vai harmonizar os campos. Energético. Exatamente. Aí o que acontece? A pessoa ela tá toda ferrada no campo energético dela, porque por sintonia ela se perdeu, não no corpo causal, mas no corpo emocional, por exemplo, e aí baixou o padrão e tá num processo espiritual, tá? E o que acontece? Ela tá lá num trabalho e ela se mantém lá infeliz. Um exemplo. Aí ela vai fazer o tratamento com você, aí você deixa ela filezinha, jura pra ela que a vida dela vai mudar. Sabe o que acontece? Ela manda ela embora. Na verdade, aquilo estava causando dor, não tinha nada a ver com o projeto de vida dela. Mas ela possivelmente não me entenda isso. Tá? Às vezes a gente quer tanto uma coisa no campo físico. Imagina, ó, vou usar um exemplo simples. De uma pessoa mesmo, do meu primo. Mas, enfim, que fosse qualquer pessoa. Quando a gente vai fazer um processo de criação, precisa primeiro a gente olhar para dentro para ver se aquilo é nosso de verdade. Muitas vezes as pessoas querem uma coisa porque elas colocaram na cabeça que elas querem. Quero porque quero porque quero. Quero porque coloquei na minha cabeça que quero. Quero porque a sociedade diz que lá naquela faculdade é boa, então eu quero aquela faculdade. E eu quero estudar na USP. Quero estudar na USP, quero estudar na USP. Mas por que você quer estudar na USP? Não, porque falaram que a USP é boa, porque a USP é boa, porque meu pai falou que a faculdade melhor é a USP, e eu tenho que estudar na USP, todo mundo fala que é a USP, e a USP, e a USP. Tá, aí eu não passo na USP, passo numa outra faculdade particular. Não serve. Quero a USP, quero a USP, quero a USP. Aí eu começo a fazer um processo de criação mental, vou fazer para criar, e aí eu fico criando, e aí eu acendo vela pro lado errado, e eu faço pedido pro lado errado, começo a trocar qualquer coisa pela USP. Ok. Aí eu passo na USP, tá? Só que a esposa que eu ia conhecer para ser a mãe dos meus filhos estava na faculdade particular. Aí, quando eu crio uma coisa porque eu quero, porque eu encasquetei que quero, mas só porque tem que, porque a sociedade diz que tem que, não porque é um que do meu coração, não estou falando que não tenha o que do coração e que às vezes não fosse ali, né? A gente insiste em bater cabeça, porque o que é meu é fácil, se está muito difícil não é meu, e a gente insiste, passa uma vida sofrendo, às vezes, e não percebe, não passei na USP, não percebe que ali conheceu a sua esposa ou o seu marido, que depois veio a ser o pai dos seus filhos, que mesmo que não tenha dado certo, ainda assim te trouxe os seus filhos, entende? Teve todo um processo, e a gente dificulta muito. E aí, quando eu criei aquela massa para mim, quem pariu o Mateus que eu embale, e agora eu tenho que dar conta disso que eu criei. Então, tem muita gente criando, porque agora está muito na moda. Eu crio para quê? Né? Como é que o próprio Hélio Couto fala? Casa, carro, apartamento. Só isso. Isso não tem nada a ver com o meu projeto de vida. Aí, quando eu crio, aquilo não me traz felicidade. Não é aquilo que me preenche. Então, antes de criar, avalia dentro do seu coração o que é seu, o que você quer, o que te faz feliz. E aí parte para a criação. Aí, depois que você avaliou, traz para sua mente, faz uma elaboração, percebe quando você se vê aqui, que paz te traz aquilo. Né? E aí sim parte para um trabalho de criação, né? Para colapsar a função de onda, para fazer a magia que é sair do energético e trazer para o físico. Essa é a magia. É o colapso da função de onda, né? É tirar da onda de possibilidades e passar para a onda de probabilidades. Certo? Então, primeiro aquece, porque tem gente que pensa, vou passar na USP. Só de pensar, meu Deus, vou ter que estudar tanto, já dá até agonia. O nosso coração já sabe, vou ter que estudar tanto, lá é muito mais puxado que a outra. Só de pensar, o coração aperta.
Ou a gente já sabe, mas não tem certo e errado. Tem o que é de cada um. A USP não é ruim, muito pelo contrário, é ótima. Mas, às vezes, o que é o de cada um, que é que está aqui. Eu dei só esse exemplo, mas para um monte de coisa. Um emprego, eu quero, porque quero esse, e esse é uma porcaria. Só que quem eu ia encontrar ali, que seriam as pessoas importantes para estar na minha vida, para algum aprendizado de lá para cá e daqui para lá. Tá? É a teimosia. E aí a gente sofre, porque depois não era nada daquilo que a gente queria de verdade, do fundo do coração. Tá? Você deu um exemplo ali das polaridades, né, do relacionamento, do casamento, que no físico, né, os opostos vão se atrair, mas esse mesmo oposto que do relacionamento do casamento, quando chega no espiritual e no emocional, pode não ter afinidade? Não, tem. Sempre tem sintonia. Se tiver aqui, vai ter aqui? Sempre tem. É isso? De alguma maneira. Não, depende. Quando vem só pelos desejos, às vezes não tem afinidade espiritual, tem só polaridade de desejo. É tão diferente que atrai tanto. E aí rola as paixões muito malucas que depois não desenrola, né? Não fica, não continua. Que é o que a gente fala de amor, né? Por que mesmo às vezes brigando, passa o velhinho com a velhinha, tem 90 anos cada os dois, e tá lá juntinho brigando? Porque é diferente na manifestação, mas tem sintonia, tem o amor, porque o amor tem esse a ver com essa sintonia que tinha que ter. Entende? E aí fica lá resmungando, porque na manifestação é ao contrário mesmo, é um diferente do outro. Normalmente bem diferente, um é mais carinhoso, o outro... Dificilmente é um casal que os dois são fofos, carinhosos, dificilmente. Não é? Às vezes um é mais aquietado, mais quieto, e o outro é mais carinhoso no sentido de se doa mais e o outro é mais... Se for muito igual, é o que vai acontecer ali, né? Essa coisa não assim, né? Na verdade, o temperamento é diferente, porque o elemento é o tempero. Entendeu? Quando a gente fala, é o tempero que tempera aquela personalidade. Tempero apimentado. Tempero mais emocional. E é isso que atrai um no outro. É isso que acaba atraindo um no outro. Se a gente olhar lá para quando a relação começou, é exatamente isso que atraiu. Aquela coisa tão diferente que depois é foda de lidar. Porque é tão diferente. Aí você tem que aprender a lidar com as diferenças e com o tempo de cada um, né? Tem gente que gosta de ficar quieto. Deixa ele quieto, pouquinho, daqui a pouco vai passar, tá? E esse negócio que eu mostrei do ímã funciona a mesma coisa para os planetas. Lembra quando eu falei que vai passar um outro planeta, que tem uma polaridade muito forte? Então, quando ele fizer assim, o que ele vai? Dar uma arrastada no nosso planeta. Agora, pega um planeta inteiro e dá uma arrastadinha. Chacoalha tudo, mexe no campo eletromagnético inteiro. Então, é isso que vai acontecendo. Imagina isso passando um planeta aqui com uma polaridade muito mais. Eu dar uma empurradinha. Entendeu? Isso que vai no processo de acontecimento. Que já é o planetinha que a NASA já consegue ver. Liberou, né? Nem sei se esse é o nome que eles estão colocando, mas já é um planeta que já está entrando no nosso sistema solar. E que vai mexer, porque é um campo eletromagnético de força. Todos são. Todos os planetas têm o seu campo. Mas, de repente, estão todos orquestradinhos, assim. Um empurra o outro, que empurra o outro, pensa um monte de em minha. Esse empurra esse, que empurra esse. Só que aí, de repente, vai entrar um outro no meio do caminho. Aí vai dar uma chacoalhada em tudo. É um rebordado. Ele vai passar e vai dar uma chacoalhadinha em tudo. Aí a gente fala, as catástrofes, o mundo está acabando, Deus tá nos castigando. Não, calma, relaxa, calma. É difícil, vai cair um monte de coisa, é complicado. Mas não é nada desgracento. E também tem toda uma ordem no energético para isso acontecer.